Estamos de volta com o Nordeste Acontece. Agora eu vou conversar com o coordenador de erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, o procurador Luiz Fabiano Pereira. Procurador Luiz Fabiano, boa noite e bem-vindo. Boa noite. Doutor Luiz Fabiano, começar essa nossa conversa falando sobre a situação do trabalho escravo no Rio Grande do Norte. Qual é a realidade hoje posta, doutor Luiz? Bem, o trabalho escravo, no Rio Grande do Norte, sempre ocorre na forma mais de arregimentação, na forma de fornecimento, de mão de obra para outras regiões do país. Então, assim, o tipo de atividade em que mais ocorre o trabalho escravo acontece muito na região norte, na região centro-oeste, que são a atividade rural, e também as grandes obras de construção civil que ocorreram no norte e até em outras regiões. Então, assim, historicamente, o semiárido nordestino, na verdade, são pontos, faz uma região onde há pontos de aliciamento para recrutamento desses trabalhadores para serem submetidos a uma condição análoga à de escravo em outras regiões do país. Então, a atuação do MPT, ela é nacionalizada, Então, nós agimos de forma coordenada com o Ministério do Trabalho, principalmente na atuação em grupos móveis para localizar essas situações e devolver e conduzir de volta os trabalhadores às suas regiões de origem. Doutor Luiz, agora é uma discussão, inclusive jurídica, sobre divulgar ou não a lista suja, vamos chamar assim, das empresas que praticam trabalho escravo. Como é que está essa situação, essa discussão nesse momento? Divulga-se ou não divulga-se a lista suja? Bem, a lista suja é um instrumento de publicização daquelas empresas, daqueles empregadores que são flagrados e que são reincidentes na prática do trabalho escravo. Essa divulgação, ela torna pública para a sociedade a conduta daqueles empregadores e também dificulta a obtenção de crédito público, crédito em instituições públicas. O governo anterior era um grande incentivador da lista, praticava a divulgação dessa lista. Por decisão judicial, a divulgação foi suspensa. Havia sido suspensa, mas conseguiu-se recentemente reverter essa decisão judicial, de forma que o governo possa novamente publicar essa lista. Por uma opção administrativa, atualmente, o Ministério do Trabalho não faz essa divulgação, mas o Ministério Público do Trabalho, que não é o Ministério do Trabalho e Emprego, mantém a sua atuação judicial para compelir o próprio governo federal a divulgar essa lista e a expor a situação, a expor essas empresas, esses empregadores que são reincidentes, que são fezeiros na prática de exploração do trabalho escravo e trabalho degradante, de uma forma geral. No momento, temos uma decisão do presidente do Tribunal Superior do Trabalho que impede a divulgação, mas nós confiamos que essa decisão, que é bastante precária, provisória, caia e nós possamos fazer com que o governo volte a adotar essa política de proteção ao trabalhador. O governo está sendo conivente com esse tipo de empresa, doutor Luiz? Bem, o governo federal não tem interesse em fazer a divulgação dessa lista. Isso é o que acontece atualmente. A Justiça do Trabalho não, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho concordou com essa postura e mantém-se a suspensão. A posição do Ministério Público do Trabalho é pela divulgação. A posição do governo não tem sido essa, do governo federal. Doutor Luiz Fabiano, falando um pouquinho sobre a reforma trabalhista, uma discussão que já começa a tomar conta do Congresso Nacional, o projeto original já foi remetido pelo governo. Como é que o senhor tem acompanhado essa proposta de reforma trabalhista? É o momento e qual o formato que o senhor defende para uma reforma dessa magnitude? Bem, em termos de momento político, eu acredito pessoalmente que não é oportuno. Nós não vivemos uma situação política tranquila. Nós temos um governo
que foi eleito, né, em uma chapa, o atual presidente da República foi eleito como vice de uma chapa que tinha um programa de governo. Então nós podemos dizer que aquele programa de governo foi eleito, né, foi aceito pelos eleitores. E o governo atual, né, o governo do vice-presidente, ele adota, né, impulsiona uma reforma que é contrária ao programa, né, que o elegeu, né? Então, me parece bastante inoportuno, além de toda a turbulência política que a gente vive, né? Então, nós ainda vivemos hoje na expectativa do que vai acontecer na Lava Jato, a punição, né, de agentes públicos, quer dizer, não existe tranquilidade política, né, para se discutir, né, matérias dessa profundidade. Além disso, assim, isso é uma coisa que se discute há décadas, né? Quer dizer, a CLT tem 70 anos, a Constituição tem mais de 30 anos, são normas muito arraigadas na sociedade e é como se em 1 ano e meio, em 2 anos, nós tivéssemos que refazer, né, toda a base do nosso direito trabalhista, do nosso direito previdenciário e de outras esferas, né, de outras áreas jurídicas que se pretende revisar. Então, me parece inoportuno por esses 2 motivos, pela pressa, né, e pela necessidade de que esses projetos sejam discutidos, inclusive em momentos eleitorais. Então, nós precisamos, né, de submeter aos eleitores essa visão, né, essas 2 visões ou mais visões, né, do mundo do trabalho, das relações de trabalho. O senhor comunga da tese ou da defesa de que os acordos coletivos firmados entre as empresas e os sindicatos, eles se sobrepõem à legislação trabalhista, doutor Luiz? A Constituição de 88 já garante isso, né? A Constituição de 1988 reconhece a autoridade dos acordos e convenções coletivas. Agora, o que a Constituição diz é que existe um padrão mínimo, existem parâmetros mínimos, né, de direitos para serem garantidos ao trabalhador, né? Então, nós sempre privilegiamos, sempre prestigiamos, né, a negociação coletiva. É uma fonte importantíssima de direito coletivo, de direito do trabalho, mas é claro que nenhum país, né, que queira uma estabilidade mínima em uma situação de garantia mínima de cidadania para os seus trabalhadores, pode abrir mão, né, de ter essas regras mínimas lá instituídas e que não podem ser mudadas de uma hora para outra, de um contrato para outro, dependendo da situação, né? Precisamos dessa base. Doutor Luiz, a gente está chegando ao final, mas eu queria saber a opinião do senhor sobre terceirização. Reforma trabalhista incentiva de alguma forma esse processo de terceirização? A terceirização ela está no bojo, né? Está no pacote, né, da reforma trabalhista, né? O problema da terceirização é que ela não é praticada, nunca foi praticada no Brasil como uma forma de especialização das empresas, né? Como em tese deveria ser. Se fosse assim, o trabalhador terceirizado seria mais caro do que o trabalhador direto, porque o empregador estaria transferindo para ele a administração desse empregado. Mas isso na prática não acontece, né? A terceirização sempre impõe condições de trabalho, de remuneração, de benefício muito piores, né, ao trabalhador e com um risco muito grande também no setor público, que é a burla da regra constitucional do concurso público. A gente conversou aqui no estúdio com o Procurador do Trabalho, Luiz Fabiano Pereira. Doutor Luiz, obrigada, boa noite. Eu agradeço, boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece fica por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. Nosso próximo encontro, segunda-feira, nesse mesmo horário. Ótima noite para você, um bom final de semana.